Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples da Igreja Batista da Vila Brandão e que o Senhor possa nos abençoar nessa jornada maravilhosa pelo Evangelho. Falamos dos 5 pontos da reforma, aonde o Senhor usou homens fiéis a Ele para trazer um retorno às Escrituras, trazer um retorno à fé verdadeira e genuína. E nós podemos ver com esse estudo e com a palavra que foi dita aqui nos programas que nós também precisamos de reforma hoje. Quantos lugares têm abandonado a palavra de Deus? Quantos líderes que se dizem líderes de Deus têm levado mensagens totalmente contrárias à palavra? Hoje você pode ver quantas e quantas pessoas estão se levantando dizendo que são missionários, pastores, são pessoas embutidas de autoridade de Deus, mas quando você vai ouvir aquela pessoa falar, ela começa a falar somente o que ela pensa. Não, eu acho, eu penso, é assim que as coisas funcionam na minha cultura. E nós podemos ver que isso é um abandono das Escrituras. Isso, na verdade, é um afastamento do Evangelho. Nós temos que viver e viver pela palavra, pelo Evangelho. Não podemos andar simplesmente nos nossos pensamentos. Quantos e quantas pessoas que hoje não são mais nem pastores, são trainings, são pessoas como surgem muito hoje, os coaching, que estão ensinando mais princípios deles para a prosperidade financeira, para ter sucesso em suas vidas pessoais, empresariais, mas só isso. Não tem vivido, não tem ensinado a palavra. E nós temos que ter entendimento que Deus não se agrada disso. Não estou dizendo que é errado você procurar uma pessoa que vai lhe treinar para você fazer algo na sua empresa, ter melhores ganhos. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você não pode trocar a palavra de Deus que te traz salvação por isso, por princípios rasos, que na verdade não são a palavra de Deus. Quantas pessoas às vezes não têm dito que têm pregado a palavra de Deus e nem sequer usam um versículo, não dizem uma referência bíblica, não usam mais a palavra. Não, porque na minha cabeça eu acho assim, isso está errado. Não pode. Olha, a visão de Isaías, que ele vai ter no capítulo 1, no livro de Isaías, ele vai ensinar ali e mostrar para o povo o que Deus, o próprio Deus, ele quer adoração. Olha o que diz o livro de Isaías no capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Olha a visão que ele vai ter. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Deus começa então a falar através de Isaías e mostrar que o povo estava se afastando dele. Mas quando eu falo se afastando, se você não conhece o contexto ali de Isaías, esse povo era um frequentador assíduo das reuniões. Eram pessoas que faziam várias cerimônias, faziam vários momentos religiosos. Não eram pessoas que estavam sem fazer nada ou acabando com toda adoração a Deus. Não, eles estavam fazendo muitas coisas, só que estavam erradas. Olha como o Senhor diz, se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. O povo tinha a palavra ali, os livros da lei, alguns profetas ali, no tempo já tinham escrito seus livros, e eles, mesmo assim, não conheciam. Estavam abandonando, estavam andando com a Bíblia debaixo do braço, mas não sabiam o conteúdo que estava ali. E estavam se perdendo, estavam adorando outras coisas. E ele continua, a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Eram pessoas que viviam uma religião, mas não viviam adoração a Deus. Note que aqui era o povo de Deus, nação santa, sacerdócio real.
povo exclusivo, como eles mesmos diziam, mas eles se afastavam de Deus. Lembro que falei com você aqui, que tem muitas pessoas que dizem, não, eu tenho Deus no meu coração. Mas quando você vai ver a atitude dessas pessoas, é totalmente o contrário. Não conhecem Deus, não conhecem a palavra, não conhecem o seu Senhor. Esse povo estava vivendo dessa maneira. E a Bíblia continua. Por que continuarão sendo castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem faixados, nem tratados com azeite. O que isso quer dizer? A adoração que o povo estava tentando levar a Deus é uma adoração a eles mesmos. Estavam já perdidos em seus pensamentos, perdidos em vãs filosofias, perdidos em pensamentos, eu acho, eu penso, eu acho que não deve ser assim, e abandonaram a Deus. Estavam como um corpo ferido, já quase morto, estavam perdidos. E hoje, nós, infelizmente, apesar também de vermos em alguns lugares o Evangelho se levantando de maneira fiel, também vemos ainda aquela onda que ainda não parou de pessoas que adoram a si mesmas. Multidões e multidões que vivem longe da palavra de Deus, mas estão dentro de um templo, estão dizendo que são cristãos, mas como a palavra diz, eles estão no meio de nós, não são pessoas do nosso meio, porque vivem para si, andam somente para si, só fazem o que pensam. E se o Senhor, Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós só podemos viver o que Ele ensina, o que Ele nos manda fazer, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, até na adoração. Eu não posso, na Igreja Batista da Vila Brandão, chegar e, gente, agora a gente vai adorar desse jeito. Não é assim que funciona. Nós temos que adorar do jeito que Ele nos pediu para adorar a Ele mesmo. E isso não é egoísmo da parte dele, de maneira nenhuma. Ele é Deus. Ele é que nos chama, Ele que nos salvou e nos deu essa tão grande salvação. Então, nós temos que adorar como Ele pede, não como o povo estava adorando aqui. Nós temos que ter cuidado. Você vai ter um momentinho agora para refletir no que eu disse até aqui. Você vai ouvir essa canção do João Manô. É uma canção que você tem que prestar um pouquinho atenção, se você não vai entender, tá? E já já a gente volta com a conclusão desse estudo. Estão tentando nos fazer pensar que por nossas boas obras chegaremos ao céu. Estão enlouquecendo ao ponto de falar que Deus precisa de rasas indulgências. Estão tentando nos convencer que por nossa força braçal abriremos os portões. Estão perdidos e cegos ao dizer que tudo que Deus tem pra você é condição. Sobe e prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais. E a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Cruz, sei que haja cruz.
interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais. E a verdade onde está? É a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Que música interessante. Ela fala da tese 95, Lutero. E realmente, né, muitos estão gritando por aí, paz, 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 mas não há paz. São tolos. E tem muitos gritando por aí, cruz, cruz, cruz. Só que a cruz, Jesus Cristo já tomou ali no Calvário e nos deu salvação. A cruz que nós temos que levar hoje é de santidade, de vida para com Deus. Não é mais de martírio, de ficar se martirizando, não. Nós temos agora, a não ser que seja contra o pecado. Aí sim, você tem que lutar, como Paulo vai dizer, esmurrar o seu próprio corpo, para que você, quando pregue, não seja pego naquilo que você está pregando. Mas não existe mais como você não tem como pagar para você ser salvo. Tudo que tinha que ser feito foi feito na cruz. E o que é interessante é que o livro de Isaías continua nos dando aqui uma direção, no versículo 11 ao 19, que diz o seguinte: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiro e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, nem de cordeiros e de bodes. Sabe o que acontecia naquele tempo? As pessoas começaram então a ver que quando elas pecavam, lá no Velho Testamento, quando tinha um tabernáculo, o templo, eles pecavam, eles tinham que levar uma oferta pelo pecado para que o pecado fosse apagado. E quando eles levavam, aquele animal era sacrificado na frente deles para eles terem aquele peso. Ó, o inocente morreu pelo meu pecado, não vou fazer mais isso. Sabe o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a contar os seus bodes, começaram a contar as suas ovelhas, o seu gado. Ah, eu tenho ainda umas 20 cabeças de gado, eu tenho ainda uns 30 bodes, umas 50 ovelhas, eu posso pecar muito. E as pessoas começaram então a viver um afastamento progressivo de Deus. Começaram a adorar somente por religião, somente por costume. E Deus está dizendo, eu não me agrado disso, eu quero obediência. Olha o que o texto continua dizendo. Quando lhes pediu que viesse à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus atos? Quem chamou vocês aqui? Parem de trazer ofertas inúteis. Olha que pesado. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. O povo totalmente hipócrita, dizendo com os seus lábios que adorava a Deus, lá, santo, santo,
Como nós temos nossa abertura aqui, Santo, Santo. Mas quando saíam da igreja, viviam todo tipo de pecado. Viviam de toda a maneira para fazer aquilo que era errado. E Deus não aceita isso. Deus não pediu isso. Isso vai trazer a condenação ainda mais. Porque a pessoa parece que conhece, sabe o que tem que fazer, mas faz tudo errado. E ele diz aqui, quem disse que eu pedi para vocês fazerem isso? Essas adorações de vocês inúteis, essas ofertas inúteis. Muitas pessoas hoje, elas estão ofertando algo para Deus de maneira inútil. Elas, como se estivesse pagando a uma promessa de alguma coisa que elas não vivem. Não, eu vou fazer um propósito com Deus. Se Deus me der um carro, eu vou fazer. Isso é lá adoração a Deus? Isso Deus nunca pediu para ser feito. Não, o que Ele nos pediu para fazer é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Pelo suor do teu rosto vai obter o teu pão. É dessa maneira que Ele nos chamou para adorar. Com espírito, com verdade. Olha o que Ele continua dizendo. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tem muitos lugares que gostam de festa. Né? Vamos fazer festa para isso, fazer festa para aquilo. Mas nunca falam assim, vamos fazer uma festa para agradar a Deus, para adorar a Deus. E isso é perigoso. Olha o que ele diz, tornam-se um fardo para mim, não a suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que se multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Olha que coisa pesada. Pessoas que querem adorar a Deus simplesmente por algo externo. Não sei se você já viu pessoas que hoje filmam tudo, né? Hoje se tem um acidente, a pessoa provoca outro acidente filmando o acidentado e ela também sofre o acidente, aí vem outra, todo mundo começa a filmar, porque é bom, né? Colocar nos status, colocar nas redes sociais. E quantas pessoas hoje não dizem estar adorando a Deus? Apenas com o smartphone na mão, olhando para o smartphone, fechando os olhinhos e gravando ela mesma adorando ao Senhor. Quem disse que Deus pediu isso? Isso é inútil, isso não é adoração. Isso é adoração ao homem, a nós mesmos. E Deus não quer. É por isso que nós temos que reformar a cada dia. Reformamos em 1500 e continuamos a reformar todos os dias. É uma contínua reforma, porque nós temos que voltar todos os dias para a palavra de Deus. Senão podemos cair naquilo que Ele está reprovando aqui. Olha o que Ele diz. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe de mim. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Olha como o nosso país está hoje. Para soltar uma pessoa, solta milhares de pessoas também. Ladrões, corruptos, que fizeram mal para a nação. E isso Deus não vê com bons olhos. O juízo de Deus cairá sobre essas coisas. Porque nós temos que lutar pela justiça e não pela injustiça. Pessoas que dizem adorar a Deus, mas adoram a pessoas corruptas. Matam e morrem por pessoas corruptas. E isso não é certo diante de Deus. Deus não aceita essas coisas. Aí alguém pode dizer assim, não, mas aí é o jeito que você pensa. Não, é o que está escrito. Olha o que continua dizendo a palavra. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos ao quê? A obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Então tome cuidado. Reforme a sua vida, reforme a sua adoração. Busque adorar a Deus como Ele pede. Não faça só o que você quer fazer. Deus não aceita a adoração a nós mesmos, Ele aceita a adoração a Ele. Viva a justiça, seja verdadeiro, reforme-se. Você que pode estar ouvindo esta mensagem e vendo aí na sua casa, eu agradeço a você por essa oportunidade e a paciência que você tem de estar aí me ouvindo. Mas se você ainda não tem Cristo Jesus, aceite-o, reconheça-o como Senhor e Salvador.
e viva uma adoração verdadeira a Ele, conheça Ele através da palavra, porque somente assim você obterá vida e vida com abundância. Reforme-se, e se você é cristão, tome cuidado com o que você anda fazendo. Adore a Deus de verdade, não viva modinhas, não viva coisas que são superficiais e somente para o ser humano. Não, tire tudo que é egocentrismo da sua vida e coloque Cristo no centro. Seja cristocêntrico, viva a palavra de verdade, porque isso Ele aceita e porque isso é a verdade. Que Deus te abençoe e não perca o nosso próximo programa. Até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão.